A mensagem tem como base o texto do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 41, que diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele?
Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém. Há um ditado popular que diz: pior cego é aquele que não quer ver. Enxergar é certamente o sentido mais utilizado pelo ser humano. Também captamos o mundo à nossa volta pelo olfato, pelo tato ou pela audição, mas a visão seguramente é o sentido mais utilizado para captarmos o que existe ao nosso redor. Se fechamos os nossos olhos, reduzimos drasticamente a nossa capacidade de perceber o mundo. Tendo em vista esta realidade, ninguém em sã consciência fecha os seus olhos deliberadamente e sai por aí tateando pela rua. Seria temerário e representaria um grave risco para a pessoa. Mas, infelizmente, é comum fecharmos nossos olhos para avisos que recebemos. Não fosse assim, o mundo não estaria vivendo esse caos gerado pela pandemia do coronavírus. Este não é o espaço adequado para atribuir responsabilidades ou culpados no meio político nacional ou mesmo para culpar países e autoridades estrangeiras. Mas sabemos que estamos vivenciando essa realidade tão dura e difícil exatamente porque autoridades e pessoas que tinham o poder em suas mãos escolheram fechar os olhos para o risco do vírus e da sua alta capacidade de propagação e contágio. Em meio a essa crise de proporções inimagináveis no mundo inteiro, e que não apenas afeta o setor de saúde e tira vidas humanas, como traz junto a crise financeira e a paralisação da maior parte dos setores, podemos nos perguntar: quando iremos sair dessa situação? E a resposta honesta a dar é: ninguém sabe. As previsões otimistas dão conta de que em nosso país, talvez em maio, já possamos voltar às nossas atividades normais. Mas há previsões pessimistas que indicam que o pico da doença se dará em julho ou até agosto. Uma coisa é certa: nós não podemos fechar os olhos para a realidade à nossa volta. Não podemos nos fazer de cegos e negar a realidade difícil que temos que enfrentar. Precisamos utilizar o nosso principal sentido de captação do mundo ao nosso redor
para nos manter vivos. Precisamos nos cuidar, seguir todas as recomendações que estão sendo veiculadas e que não é necessário repetir aqui. E fazendo isso, nós estaremos enxergando, não estaremos fechando os nossos olhos para a realidade ao nosso redor. Seguindo a nossa temática de Quaresma na arte da guerra, temos que declarar guerra contra um grande mal que pode nos acometer em nossa caminhada de fé: a cegueira espiritual. Neste âmbito, é interessante seguirmos um preceito do autor do livro A Arte da Guerra, Sun Tzu, que afirmou: para ser vitorioso, você deve enxergar o que não está visível. Repetindo, para ser vitorioso, você deve enxergar o que não está visível. Isso pode significar para muitos ter capacidade de estar sempre à frente, de prever as dificuldades que virão. Podemos perceber que muitas pessoas conseguem vencer exatamente pela capacidade de previsão. Mas às vezes isso pode nos atrapalhar, porque muitas pessoas têm tentado fazer, por exemplo, estoque de alimento em seus lares, prevendo dias muito difíceis e talvez meses difíceis e de escassez de alimento. Mas do ponto de vista de nossa fé, essa frase faz todo sentido quando lembramos que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Por mais paradoxal que possa parecer, isto significa que nosso principal sentido físico pode até nos cegar no âmbito espiritual. Tomé que o diga. Aquele que precisa ver para crer, na realidade, é cético e não possui fé. A verdade é que, se levarmos em conta tudo isso à luz do texto de João 9, podemos melhorar nossa capacidade de crer e lutar contra a cegueira espiritual. Por isso, analisemos o texto. Diz o nosso texto que Jesus caminhava quando viu um homem cego de nascença. Essa informação é importante para todo o debate que se seguirá no capítulo 9 de João. O homem não havia ficado cego, ele havia nascido cego. Por isso, diante desta constatação, eis que os discípulos de Jesus, que também tinham dificuldades de enxergar espiritualmente falando, perguntam: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Esta era uma crença corrente da época em Israel. Muitas pessoas acreditavam que o sofrimento resultava de um pecado específico. A cegueira do homem seria, portanto, a punição por um pecado específico de seus pais ou de algum pecado que ele cometera no útero. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Com essas palavras, Jesus nos liberta da noção de que todas as condições físicas, doenças ou sofrimentos vêm como o castigo de Deus. Na realidade, sabemos que vivemos em um mundo caído e que por isso sofrimentos e dores irão acontecer, independentemente de nossas ações. Mas antes de adentrarmos propriamente na cegueira espiritual, é importante observar uma outra cegueira que está implícita neste texto. Ao invés dos discípulos e das outras pessoas que aparecem no texto se preocuparem com o estado de saúde do cego, e especialmente com a sua situação de penúria social, todos se preocupam em formular questões teológicas ou filosóficas para Jesus. Não nos parece que falta empatia e solidariedade por um homem que jamais havia enxergado em sua vida. Mas para Jesus, empatia, amor e misericórdia não faltam. Por isso ele diz:
É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus curou o cego, cuspindo na terra, fazendo lama com sua saliva, passando nos olhos dele e dizendo para ele se lavar no tanque de Siloé. No comentário histórico-cultural da Bíblia, vemos que no ambiente cultural pagão, o cuspe às vezes estava associado com a cura. Portanto, esse gesto representaria naturalmente um agente de cura no pensamento popular. Mas o cuspe era de forma ainda mais ampla, considerado recurso vulgar e grosseiro, e sua aplicação traria desconforto para o homem se ele soubesse do que se tratava. Há quem veja aqui, no entanto, uma alusão ao ato da criação em Gênesis 2:7, onde Deus forma o homem do pó da terra. Alguém poderia atribuir a cura às águas do tanque de Siloé, tendo em vista que naquele dia, por sinal, era o último dia da festa de tabernáculos, e a água de Siloé era a água sagrada usada nessa festividade. Jesus usa a água ritual, sagrada, mas a cura só ocorre porque o homem foi enviado por Jesus. Inclusive, na Bíblia Nova Almeida, diz exatamente o significado de Siloé como enviado. Por ter seguido as recomendações de Jesus sem duvidar e se diferenciando de todos que estavam ao redor dele, incluindo os discípulos de Jesus, o homem cego era um dos poucos homens que enxergavam espiritualmente neste relato. Ele teve fé e por isso foi curado por Jesus. É interessante como no capítulo 9 de João, todos, com exceção de Jesus e do cego que passou a enxergar, parecem estar vivendo dias sombrios de cegueira espiritual. Tanto é assim que quando viram um homem curado, muitos não acreditaram que fossem de fato o cego de nascença que vivia pedindo esmolas. A história poderia terminar aqui. O homem havia deixado de ser cego. Alguém poderia dizer, glória a Deus, que bom, graças a Deus. Mas não. Como todos neste episódio parecem ter dificuldades para enxergar, naquela cura de Jesus, bondade, misericórdia e amor. Quanta dificuldade de enxergar. Os fariseus, sempre eles, não seriam os melhores, as pessoas mais indicadas para ver bondade, misericórdia e amor. Tanto é assim que o homem é levado diante dos fariseus para que eles avaliassem se ele de fato havia sido curado e como esta cura havia ocorrido. Qual a primeira coisa que os líderes religiosos constatam? Este homem, aquele que curou o cego, Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ele curou em um sábado. Aqui temos um claro exemplo de como a religião da lei, acima de tudo e de todos, pode funcionar. Não importava que um homem que jamais havia enxergado na vida tivesse deixado de ser cego. O que importava era o cumprimento da lei que dizia que amassar uma massa de farinha, ou por analogia também o barro, era um dos 39 tipos de trabalhos proibidos no sábado. Mas ao menos alguns foram lúcidos o suficiente para suscitar dúvidas entre os fariseus, dizendo, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Os fariseus, em sua cegueira espiritual, não se satisfazem com as respostas do homem curado. Eles desejam saber mais e chamam os pais do homem para atestar se de fato ele havia nascido cego. Os pais testificam que de fato ele havia nascido cego e por medo dos fariseus não atribuem a sua cura a Jesus. Aí testemunhamos uma segunda cura operada por Jesus, ainda mais importante. A cura da cegueira espiritual que também acometia o cego de nascença.
Na longa discussão que se trava entre o homem curado e os fariseus, percebemos que os religiosos apelam para Moisés e dizem ser seus discípulos. Ao que o homem curado responde: sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. E os fariseus, diante destas palavras do homem curado, eles continuam cegos e retrucam: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E expulsaram o homem que havia sido curado. E finalmente, ao encontrar Jesus novamente e ser perguntado por ele: você crê no Filho do Homem? E após receber uma pequena explicação dada por Jesus, o homem responde: eu creio, Senhor. A cura então se torna completa naquele dia. Não apenas um homem cego passou a enxergar, mas um homem perdido foi achado e passou a crer. E Jesus continuou afirmando: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Eis uma daquelas frases que pode parecer enigmática, mas não é. Jesus não vem para condenar o mundo e sim salvá-lo. Conforme lemos no conhecido texto de João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Todavia, a sua vinda é um julgamento para aqueles que o rejeitam, como os fariseus, que acabam trazendo condenação eterna sobre si mesmos. Quantas coisas o homem que passou a enxergar percebeu que deixou de aproveitar em sua infância e juventude por ter sido cego. Quantas coisas os fariseus perdiam por quererem enxergar com seus próprios olhos, olhos míopes, olhos com defeitos. Eles apenas enxergam a lei em detrimento da misericórdia de Deus, o que fazia com que eles deixassem de enxergar o próximo em necessidade e se preocupar com eles. Neste momento em que muitas pessoas estão em casa, em decorrência da pandemia do coronavírus, talvez estejamos ganhando uma grande oportunidade para reavaliarmos como temos vivido a nossa vida. E quem sabe deixarmos de sermos cegos. Neste momento, possivelmente, muitos estão dando valor às coisas mais básicas. Afinal, em crises como essa, podemos reavaliar a nossa existência e passar a enxergar melhor o que de fato tem valor. No âmbito espiritual, não há nenhuma dúvida. As nossas devoções diárias, leitura bíblica e conversas com Deus nos apontam qual deve ser nossa prioridade. Cuidar dos nossos entes queridos, da nossa casa, ter ciência de que não somos tão fortes quanto pensávamos, de que uma doença pode sim nos matar, mas acima de tudo, confiar que Deus jamais nos abandona, de que Ele estava conosco antes do coronavírus, estará enquanto estivermos em quarentena e continuará conosco, não importa o que aconteça. Assim podemos enxergar que precisamos nos cuidar, sim. Que precisamos ficar em casa e evitar contato com as pessoas, sim. Que precisamos cuidar de nossa imunidade. Mas que também precisamos cuidar de nossa fé e alimentá-la. Desse modo, não ficaremos alarmados ou desesperados. Não entraremos em pânico. Deus nos deu a vida como um dom precioso para cuidarmos, mas na certeza de que esta vida neste mundo não é eterna e de que afirmando como o homem que foi curado, eu creio em ti, Jesus, não há doença ou pandemia que possa nos afastar do amor de Deus. E quando partirmos desse mundo, estaremos em seus braços.
Não feche seus olhos para esta realidade espiritual. Sem Deus, nada somos. Sun Tzu afirmou: para ser vitorioso, você deve enxergar o que não está visível. Talvez o maior pânico que tem acompanhado as pessoas é o fato de não conseguirmos enxergar o vírus. E por isso tanta preocupação. Não é para menos. Mas não esqueça que alguém que não vemos sabe de tudo e não nos abandona. Cuide-se, proteja-se, mas não entre em pânico. Não feche seus olhos espirituais e não esqueça, Deus está conosco, hoje e sempre. Amém.